Oi gente, tudo jóia? Estamos aí mais uma vez para mais um vídeo aí no nosso canal. Hoje eu vou falar sobre dois assuntos. Primeiro sobre a farra dos ministros do STF, né, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, com os jatinhos do Daniel Worcaro, do Banco Master. E depois eu vou falar sobre o PL, as confusões que estão tendo no partido de Bolsonaro aí. Então vamos lá, vamos a respeito dos voos dos ministros aí nos jatinhos do Daniel Worcaro. As reportagens estão em todos os jornais, aí no G1 da Globo, né? Moraes viajou em jatos de empresa de Daniel Worcaro pelo menos 8 vezes no ano passado, diz jornal. Aí na Folha, da Mônica Bergamo, que aliás foi ela que fez a primeira reportagem a respeito do assunto. Alexandre de Moraes voou em aviões de empresas de Worcaro, indicam documentos. A mais aí no UOL. Alexandre de Moraes voou em aviões de empresas de Worcaro, ministro nega. O Moraes, a princípio, quando Mônica Bergamo divulgou a primeira reportagem falando do assunto, de pronto o Alexandre de Moraes, o gabinete dele já soltou uma nota negando, falando que não se tratava de ilações, que ele jamais voou em aviões de Daniel Worcaro e tal, mas logo em seguida a esposa dele, a Viviane Bassi, o escritório de advocacia dela soltou uma nota falando que o escritório tem costume de contratar empresas de táxi aéreo para transportar os advogados do escritório e que dentre essas empresas está a empresa de Daniel Worcaro, estava contratada, ou seja, a própria Viviane Bassi desmentindo a nota do Alexandre de Moraes. Aqui já no Estadão, ó, destacando todos os voos que o Moraes e a Viviane fizeram nos jatinhos aí da empresa Prime Aviation, que é a empresa do Daniel Worcaro, e também dessa empresa aí, FSW, do dia 7/8, que é do cunhado do Daniel Worcaro. E essa empresa, inclusive essa empresa do cunhado, a FSW, ela não possui autorização para fazer serviço de táxi aéreo. Então, se a explicação que a Viviane Bassi deu, que o escritório dela contrata empresas para transportar os advogados, como que contratou uma empresa que sequer tem autorização para fazer táxi aéreo, né? E o Alexandre de Moraes estava presente em todos os voos, quer dizer que ele faz parte da banca de advogados aí do escritório da Viviane, mesmo sendo ministro da STF, ou seja, as explicações dos dois, tanto de Moraes negando, quanto da Viviane Bassi querendo, ela alegou que os valores eram abatidos do contrato que o escritório tinha com Daniel Worcaro. As explicações não batem e a situação vai se complicando cada vez mais, ficando explícita a relação de intimidade e de proximidade do Alexandre de Moraes com o Daniel Worcaro. Moraes viajou em jatos da empresa de Daniel Worcaro pelo menos 8 vezes no ano passado, diz jornal. Aqui até a mídia está em cima disso aí, até a Rede Globo fez uma reportagem grande destacando isso aí no Jornal Nacional. Nós vamos ver agora. Eu vou voltar aqui, dar um play. Segundo a reportagem, os voos foram identificados a partir dos cruzamentos de 3 bancos de dados. O primeiro é o da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e contém os nomes de todas as pessoas que foram registradas nas listas de embarque do terminal executivo do aeroporto de Brasília. O segundo é o registro do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, vinculado ao Comando da Aeronáutica. O terceiro foi uma consulta aos donos das aeronaves no Registro Aeronáutico Brasileiro, mantido pela ANAC. Os dados indicam que dos 8 voos identificados, 7 foram em aviões da Prime Aviation, empresa de compartilhamento de bens de luxo da qual Daniel Worcaro era sócio através do fundo patrimonial Blue.
A única exceção, afirma a matéria, é um voo realizado em agosto de 2025, em que foi utilizado um Falcon 2000 que pertence à empresa FSW SPE, que não tem autorização para táxi aéreo. Segundo o jornal, o pastor Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, é um dos donos da aeronave. Ainda segundo a reportagem, as viagens ocorreram entre maio e outubro de 2025. Em nota, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes afirmou que as ilações da fantasiosa matéria são absolutamente falsas. O ministro Alexandre de Moraes jamais viajou em nenhum avião de Daniel Vorcaro ou em sua companhia e de Fabiano Zettel, a quem nem conhece. O escritório Barsi de Moraes afirmou que contrata diversos serviços de táxi aéreo e que entre os que já foram em algum momento contratados está o da empresa Prime Aviation. Disse ainda que em nenhum dos voos em aeronaves da Prime Aviation, em que viajaram integrantes do escritório, no entanto, estiveram presentes Daniel Vorcaro ou Fabiano Zettel. Além disso, afirma a nota, todos os valores eram pagos compensando os honorários advocatícios nos termos contratuais. A situação do ministro vai se complicando a cada vez. Ele se mantém calado, não quer dar explicações sobre o contrato de 129 milhões, até hoje não explicou, que ele tem que o Daniel Vorcaro tem com o escritório da esposa dele, Viviane Barsi. Agora esses voos nos jatinhos aí, para cima e para baixo nos jatinhos do Daniel Vorcaro, os encontros que ele tinha às escondidas com o Daniel Vorcaro, nas mansões de Brasília, de Trancoso, a farra do uísque lá na Inglaterra, do uísque Malaca, que o Alexandre de Moraes esteve presente. Então a situação do ministro vai se complicando e, por incrível que pareça, o PGR, né, o Paulo Gonet, que é um pau-mandado aí do Alexandre de Moraes, até agora não faz nada. Não se movimenta, não pediu explicações para o STF, para o Alexandre de Moraes. O Toffoli também já foi citado em voos nos jatinhos de Daniel Vorcaro. Está todo mundo quieto, a Procuradoria-Geral da República, que agora está virando a prevaricador-geral da República, que não faz o dever de casa, não faz o que ele tem que fazer, que é investigar essa situação que já está passando de todos os limites dos ministros do STF. Então, vamos ver que a situação vai ficando insustentável, tanto para o Alexandre de Moraes quanto para o Toffoli. Eles não têm mais como explicar essa relação aí com o Daniel Vorcaro. E a imprensa está em cima, a Rede Globo, a imprensa não quer deixar o assunto morrer. Então, alguma coisa vai ter que acontecer com esses ministros aí, que eles não têm a menor condição de se manter no cargo de ministro do STF. Aí, ó, Alexandre de Moraes e Toffoli são alvo de novos pedidos de impeachment por conta de escândalo. A Raquel Landim do Estadão já falando, ó, mesmo parlamentares mais moderados já falam em impeachment de ministro do Supremo. É isso que a gente espera. Vamos ver o que vai acontecer. Agora nós vamos falar do Partido Liberal, do PL aí, do Valdemar, cujo o presidente de honra é o Jair Bolsonaro, e o partido PL, ele só é o que é hoje, o maior partido do Brasil, devido a Jair Bolsonaro, que desde que entrou no partido, elegeu uma bancada enorme de deputados federais e de senadores. Por isso fez o PL é o partido que recebe mais dinheiro de todos, tudo devido a Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele é o presidente de honra do partido. E o Valdemar, aproveitando que Bolsonaro está fora de combate, né, está doente, cumprindo prisão na casa dele, e aí pelas costas o senhor Valdemar da Costa Neto já começou a dar seus pulos aí, traindo Bolsonaro, traindo as escolhas que Bolsonaro mesmo fez para candidatos aí, tanto a deputado quanto para o Senado, nas próximas eleições de agora de outubro. Vamos lá, Valdemar da Costa Neto elogia Messias e diz que Senado aprova indicação.
Messias é o indicado de Lula para ser o próximo ministro do Supremo. Esse Jorge Messias é um petista de carteirinha que já tem um histórico aí de várias situações de se envolver em falcatruas. A mais famosa delas é aquela que, de quando Dilma era presidente e Lula estava para ser preso, a Dilma falou que o Messias ia levar para o Lula um documento para isentar ele da prisão. E é esse tipo de gente que Lula está querendo colocar aí no STF, e o senhor Valdemar, de forma sorrateira e na traição, está aprovando essa indicação de Lula aí. Para Valdemar, Caiado seria boa opção para vice de Flávio Bolsonaro. O Caiado já é o candidato aí do Kassab, escolhido pelo Kassab para concorrer aí na chapa de presidente. E o Valdemar já fica metendo o bico, querendo indicar Caiado para ser o vice de Flávio. Valdemar diz que Bolsonaro teria sido reeleito se apoiasse a vacinação. No evento do LIDE aí do João Dória, que o Valdemar estava presente, foi até homenageado pelo Dória, que é outro traidor de Bolsonaro. O Dória fez acusações nesse almoço aí a Bolsonaro, e o Valdemar estava lá ao lado do Dória, concordando com as besteiras todas que o Dória falava. Não sei onde é que esse Valdemar quer chegar, está traindo não só Bolsonaro, como Flávio, como a família, que levou o partido dele a ser o que é hoje. Situação bastante complicada que está acontecendo no PL. Dória critica a postura de Bolsonaro na pandemia e Valdemar concorda. Aí tem a situação do Nicolas também, Nicolas Ferreira, deputado, que até hoje não se engajou na campanha do Flávio, que é do mesmo partido. O Nicolas está montando uma bancada própria de candidatos dele, o Nicolas, na verdade, está se achando assim acima de Bolsonaro já. O ego subiu a cabeça, né? E todo mundo sabe que a soberba precede a ruína. Ao invés de ele se colocar no lugar dele, se engajar na campanha do Flávio e unir a direita, e ele está jogando contra. E por incrível que pareça, a senhora Michele Bolsonaro também. Até hoje eles não fazem uma postagem aí para engajar o nome do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro esteve em destaque no evento do CEPAC nos Estados Unidos. Nem o Nicolas mostrou, nem a Michele, nem ninguém desse pessoal aí que se dizem de direita aí do PL estão apoiando o Flávio Bolsonaro até hoje. Não sei onde eles querem chegar. Na verdade, eles parece que queriam o nome de Tarcísio. Até hoje não se conformam do Jair Bolsonaro ter indicado o Flávio ter aceito. E eles estão boicotando o nome de Flávio Bolsonaro. Nicolas Ferreira e Michele Bolsonaro. Situação bastante complicada. Até o Eduardo Bolsonaro postou, não vote em candidato que não apoie Flávio Bolsonaro, pois esta conduta só serve ao Lula. A família Carlos, Eduardo e até o Flávio, que vinha se mantendo alheios, tentando não falar nada, não criar confusão nem com o Nico, nem com o Michele, mas a situação está chegando num ponto que não tem mais como eles não citarem isso aí. Aí o Flávio está falando que quem não vote em candidato que não apoia o Flávio Bolsonaro. Está mais que certo. Eles têm que partir para esse confronto agora, se é isso que esse pessoal está querendo. Então hoje eu vou ficando por aqui. Peço que se inscreva no canal, não esqueça de dar aquele joinha, compartilhe esse vídeo que ajuda bastante a gente. Nos próximos dias virei mais com outro vídeo. Agradeço mais uma vez, obrigado e até a próxima.